Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje são as demonstrações financeiras. Quais são essas demonstrações financeiras? O balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. Vamos falar sobre cada uma delas. Os tópicos a serem abordados nessa aula são as demonstrações financeiras. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer quais são as demonstrações financeiras, compreender as grandezas envolvidas na composição das demonstrações financeiras e entender a formação de cada uma das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis foram estruturadas pelas leis 6.404 de 1976, 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009. A primeira delas, não menos importantes que as demais, o balanço patrimonial, ele vai demonstrar o patrimônio das empresas, das entidades, que é a confrontação de bens e direitos com as suas obrigações. O balanço patrimonial ele possui uma estrutura em que esses bens e direitos e essas obrigações são elencadas e separadas em blocos. Quais são esses blocos? No ativo, nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Qual é a diferença entre o ativo circulante e o ativo não circulante? São os bens e direitos que irão se realizar no curto prazo, o ativo circulante, e os bens e direitos que estarão se realizando no longo prazo e que estão classificados no ativo não circulante. Existe uma estrutura dentro desse ativo não circulante em que nós temos alguns grupos: o realizável a longo prazo, os investimentos com característica permanente, o imobilizado e o intangível. Confrontado com esses bens e direitos classificados no passivo total, nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante. Essas são as obrigações exigíveis, as obrigações que as empresas precisam honrar, precisam pagar nos seus vencimentos. Então nós temos o passivo circulante, que são as obrigações exigíveis de curto prazo, e o passivo não circulante, que são as obrigações de longo prazo. Como é que nós classificamos esse curto e esse longo prazo? A base para essa classificação, tanto para o ativo quanto para o passivo, é a data de encerramento do balanço. Então vamos pegar um exemplo. Em 31 de dezembro de 2017, foi encerrado e estruturado o balanço da empresa, uma determinada empresa qualquer. 31 de dezembro de 2017. A partir dessa data, tudo aquilo que se realizar para o ativo, até 31 de dezembro de 2018, nós vamos classificar um ativo circulante. Aquilo que se realizar a partir de 1º de janeiro de 2019 estarão classificados no ativo não circulante. A mesma coisa para as obrigações, que estão classificadas no passivo, circulante e não circulante. Em 31 de dezembro de 2017, todas as obrigações que vencerem até 31 de dezembro de 2018, eu classifico no passivo circulante, que é o curto prazo. A partir dos vencimentos, que terão que ser honrados de 1 de janeiro de 2018, estará sendo classificado no passivo não circulante. O passivo total ele possui um outro grupo, que é o patrimônio líquido, o capital próprio das empresas. Ele é composto pelo capital social, é aquilo que o investidor disponibiliza para a empresa para que as atividades comecem, o recurso seja utilizado para que as atividades tenham início, e os seus desdobramentos, os seus resultados favoráveis e resultados desfavoráveis. O resultado favorável é o que vai agregar ao capital social, o lucro. O resultado desfavorável é o que vai agregar ao capital social, ao patrimônio líquido, o prejuízo. O lucro vai aumentar esse capital, vai aumentar o capital próprio. O prejuízo vai diminuir esse capital. A outra demonstração é a demonstração de resultado do exercício. O que ela apresenta? Ela confronta as receitas geradas pelas atividades da empresa, atividades operacionais, aí vai depender do tipo de atividade de cada empresa, será produção de produtos, comercialização de produtos ou prestação de serviço. Essas receitas serão confrontadas com os custos de processamento, comercialização ou serviço, e mais as despesas administrativas, as despesas de gestão do negócio,
confrontados com essas receitas que vão apresentar o resultado do exercício. A outra demonstração é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Como nós vemos aqui na tela, é a demonstração do que acontece com o capital próprio, o capital social, as suas agregações com novos aportes pelos investidores, as agregações de valores pelos resultados auferidos, favoráveis e desfavoráveis, e nós temos aí, no final do exercício, uma nova situação do capital próprio. No início de grandezas do capital próprio, a movimentação durante um período e a nova situação apresentada. A outra demonstração é a demonstração dos fluxos de caixa. O que ela vai nos apresentar? O saldo de caixa no início do exercício, as entradas de recursos durante o exercício e a aplicação, a utilização desses recursos durante o exercício. Eu saio de um saldo inicial de caixa e termino o exercício com um outro saldo de caixa. A outra demonstração é a demonstração do valor adicionado. O valor adicionado aí, nesse caso, não é somente a receita gerada pela empresa, mas é as grandezas que a empresa movimenta na economia. Então é efetivamente a receita gerada, os aluguéis que efetivamente podem ser pagos na locação de um edifício, os salários pagos aos seus funcionários, entre outros fatores. Então ela vai demonstrar a geração de riqueza que a empresa apresenta na sua participação da constituição do produto interno bruto do país. Ela vai demonstrar o que a empresa contribui com isso. E algo extremamente importante. Por quê? São as notas explicativas. Porque ela vai permitir que aqueles números sintéticos apresentados nas demais demonstrações, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, consigam ser entendidas pelos leigos na utilização das informações contábeis. Então, valores sintéticos apresentados nas demonstrações relacionadas podem ser interpretadas com notas que estarão complementando as informações. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre as demonstrações financeiras. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima.